Há passagens nos evangelhos que, lidas com atenção, parecem esconder algo maior do que um simples relato histórico. Há gestos, palavras e silêncios que soam como códigos espirituais que indicam que Jesus não apenas falava de Deus, ele ensinava uma ciência do despertar, um modo de ativar dentro do ser humano as mesmas forças que operam no coração do cosmos. Os antigos essênios, grupo ao qual muitos estudiosos acreditam que Jesus esteve ligado, chamavam esse conhecimento de a lei viva, ou a ciência do espírito. Não era uma religião, mas uma disciplina interior. Acreditavam que o ser humano possuía dentro de si 9 centros de virtude, 9 vibrações que, quando purificadas, alinhavam a alma à presença divina. Esses 9 centros correspondiam às 9 virtudes que formavam o que chamavam de Evangelho do Coração. Segundo tradições preservadas em manuscritos gnósticos e textos apócrifos, Jesus dominava essa ciência. Antes de realizar qualquer milagre, antes de tocar um cego, multiplicar pães ou acalmar tempestades, ele entrava num estado de consciência, um campo vibracional que unia mente, emoção e corpo em perfeita harmonia com o espírito. Era esse estado que tornava o impossível possível. Para compreender o poder dos milagres de Jesus, é preciso entender como ele pensava, respirava e sentia. Não como um homem separado de Deus, mas como um canal transparente da inteligência divina. Os evangelhos tradicionais não explicam esse processo, porque os primeiros concílios da Igreja apagaram a linguagem da ciência espiritual, substituindo-a por dogmas de fé e obediência. Mas as tradições místicas, essênia, gnóstica e até hermética, preservaram o eco desse saber oculto. Eles diziam que o Evangelho das Virtudes era a alquimia do Cristo, um caminho de 9 passos que transformava a alma comum em um instrumento de luz. Cada virtude representava um degrau, e cada degrau um milagre em potencial. Essas virtudes não eram moralismo, eram frequências conscientes, energias vivas que alteravam o estado vibracional do ser humano. Por exemplo, a fé era vista como um campo magnético capaz de dobrar a realidade. O perdão, uma energia que dissolvia laços kármicos. O amor, a força criadora que sustenta os mundos. Jesus dizia: "O reino de Deus está dentro de vós." Essa frase, interpretada espiritualmente, significa que o reino é um estado de vibração interior. Não se trata de um local, mas de uma sintonia com a consciência divina. E essa sintonia é ativada quando as 9 virtudes estão desperas, harmonizadas e integradas. Imagine o ser humano como uma harpa. Cada corda é uma virtude. Quando desafinadas, por medo, orgulho ou dor, produzem ruído, caos, sofrimento. Mas quando afinadas com a frequência do espírito, essa harpa toca a música do próprio universo. Foi essa harmonia que Jesus personificou. Foi isso que ele quis dizer quando afirmou: "Eu e o Pai somos um." Os mestres da antiguidade ensinavam que o Cristo não é uma pessoa, mas um estado de consciência. É o ponto em que o humano e o divino se encontram e se reconhecem como um só ser. E o caminho para esse estado não é adoração cega, mas transformação interior. Por isso, o verdadeiro discipulado de Cristo começa no silêncio do coração, onde as virtudes adormecidas esperam para ser despertas. Cada uma das 9 virtudes era considerada uma chave do templo interno. Silêncio, a purificação da mente. Compaixão, a purificação do coração. Fé consciente, a purificação da visão. Pureza de intenção, a purificação da vontade. Humildade, a purificação do ego. Paciência, a purificação do tempo. Gratidão, a purificação da energia. Perdão, a purificação do passado. Amor divino, a integração total com o espírito. Essas 9 virtudes formavam um mapa alquímico da alma. Aquele que percorresse esse caminho despertava o Cristo interno, o mesmo poder que Jesus manifestou em sua vida e obras. Por isso, antes de buscar milagres exteriores, os antigos ensinavam que é preciso fazer o milagre interior, o milagre da transformação. Pois quando o coração se torna puro, a realidade externa se reorganiza. Quando a mente se harmoniza, a matéria obedece. E quando o amor floresce, tudo o que existe se torna sagrado. O Evangelho das 9 virtudes é, portanto, um chamado para lembrar o que já somos,
Um convite para regressar ao códice perdido do coração, onde a palavra Deus não é um conceito, mas uma experiência viva. Ali, onde o Cristo desperta em cada alma, não como um salvador distante, mas como a consciência divina que habita em silêncio dentro de nós. Antes que qualquer milagre acontecesse, antes de qualquer palavra ser dita, Jesus silenciava. Esse é o primeiro e mais oculto dos mistérios espirituais, o poder do silêncio como origem de toda manifestação divina. Nos evangelhos, encontramos um detalhe que poucos percebem. Jesus sempre se retirava para lugares solitários antes dos grandes acontecimentos. Ia ao deserto, subia à montanha, ou simplesmente afastava-se da multidão. Ali, no vazio, ele se conectava com o invisível. Era nesse silêncio que o Verbo, o Logos, nascia. Os essênios chamavam esse estado de o silêncio do Pai. Eles ensinavam que o universo inteiro começou num silêncio absoluto e que esse mesmo silêncio vive dentro de cada ser humano. Enquanto a mente fala, Deus espera. Mas quando a mente se cala, Deus sussurra. E quando o coração ouve, o milagre começa a germinar. O silêncio, portanto, não é ausência de som, mas presença pura. É o campo onde todas as respostas já existem, antes mesmo que a pergunta seja formulada. No mundo exterior, somos treinados a reagir, a argumentar, a explicar tudo, mas no caminho espiritual, o poder está em não reagir, apenas perceber. É ali que o ego se dissolve e o espírito pode agir. Quando Jesus passou 40 dias no deserto, ele não estava apenas resistindo à tentação. Estava esvaziando-se de tudo o que era humano, para que o divino pudesse se manifestar sem distorções. O deserto é o símbolo do silêncio interior, aquele lugar onde não há ruído, distração ou máscaras. Ali, o homem encontra o que é eterno. Ali, a alma aprende a ouvir o som da criação, o som que não tem som, o som que vibra em tudo o que existe. No silêncio, descobrimos que o mundo espiritual não está distante, ele está oculto atrás do ruído. Cada pensamento desnecessário, cada emoção turbulenta, é uma camada que impede o contato com o que é sagrado. Por isso, a primeira virtude é o silêncio. Ele é o portal, a porta estreita de que Jesus falou. Aquele que atravessa essa porta reencontra a própria alma. Há um momento em que o buscador percebe que a oração mais poderosa não é a que fala com Deus, mas a que ouve Deus. No silêncio, o orante deixa de ser aquele que pede e se torna aquele que recebe. A mente humana se aquieta e a consciência divina começa a se mover dentro dela. É nesse instante que o ser humano e o espírito respiram juntos. Jesus compreendia isso perfeitamente. Por isso, antes de curar, ele sempre fazia uma pausa. Antes de ensinar, meditava. Antes de agir, conectava-se com o silêncio interno. Porque o verdadeiro poder não vem da ação em si, mas da qualidade vibracional que antecede a ação. O silêncio é o campo em que o espírito organiza o milagre. Os antigos textos gnósticos descrevem o silêncio como a mãe do verbo. Sem o silêncio, o verbo, a palavra criadora, seria apenas barulho. É o mesmo princípio que os mestres herméticos chamavam de caos primordial, o oceano sereno de energia pura, onde tudo é possível, mas nada ainda é definido. Quando o iniciado mergulha nesse oceano, sua consciência se torna semelhante à de Cristo. Ele começa a criar pela vibração, não pela força. No silêncio, o buscador descobre algo assustador e libertador, que tudo o que ele procura já está dentro dele. A cura, a sabedoria, o amor, o poder, tudo. Mas a mente, tagarela e temerosa, cobre essa verdade com ruído constante. Por isso, o primeiro trabalho espiritual não é aprender algo novo, mas desaprender o ruído. O silêncio é o fogo que queima as falsas identidades. É o espelho limpo onde o espírito se reconhece. É o campo de energia neutra onde a alma pode finalmente se alinhar com o plano divino. Por isso os mestres diziam: quem conhece o poder do silêncio, domina o som. Quem domina o som, domina a forma. E quem domina a forma, manifesta o milagre. Em outras palavras, todo milagre nasce primeiro no silêncio. Antes que o pão se multiplique, há um instante em que o Cristo interior se recolhe, se alinha, se torna um com o todo. Só então,
a matéria obedece. O poder não vem do grito, mas da calma absoluta. Não vem da emoção, mas da presença. O silêncio é o ventre da criação. É ali que Deus pensa através do homem. E quando esse estado é alcançado, a voz do Espírito substitui o pensamento humano. O ser deixa de tentar controlar e começa a permitir. Deixa de pedir e começa a fluir. Assim, o primeiro milagre é o milagre da quietude. O instante em que o buscador percebe que o mundo externo é apenas reflexo de sua paisagem interna. Quando há silêncio dentro, o caos se dissolve fora. Quando há paz no coração, até as tempestades se acalmam, como aconteceu no mar da Galileia, quando Jesus, em silêncio, apenas disse: "Aquieta-te". Essa é a verdadeira essência da primeira virtude. Não o silêncio do medo, mas o silêncio da confiança. Aquele que aprendeu a silenciar sua mente, aprendeu a escutar a Deus. E quem escuta a Deus, já começou a criar como Ele. Depois do silêncio, vem o segundo degrau do caminho, a compaixão. Quando o buscador silencia a mente, o coração desperta. E quando o coração desperta, ele sente, não apenas por si, mas por toda a vida. A compaixão é a linguagem secreta de Deus. Não é pena, não é dó, e tampouco é fraqueza. É a vibração da unidade, o reconhecimento de que tudo o que existe é parte de um mesmo corpo cósmico. Por isso, quando Jesus via um doente, um cego, uma mulher caída, ele não via pecadores, culpados ou impuros. Ele via a si mesmo. E era esse olhar, puro sem julgamento, que operava a cura. O poder da compaixão não está em fazer algo, mas em ser algo. Quando o Cristo interior vibra em compaixão, sua presença se torna terapêutica. O simples fato de estar ali altera o campo ao redor. Os essênios chamavam isso de cura por presença. Eles acreditavam que a alma iluminada emanava uma frequência que harmonizava corpos, emoções e pensamentos alheios, sem esforço, sem palavras. Compaixão é a forma mais pura de inteligência, porque só ela enxerga o outro sem filtros. Enquanto o julgamento separa, a compaixão unifica. Ela dissolve as fronteiras entre eu e você, entre certo e errado, entre culpa e inocência. Por isso, ela é também o antídoto para a ignorância, porque ninguém que compreende profundamente o outro pode odiá-lo. Jesus sabia disso. Por isso, nunca curava apenas o corpo, mas a percepção. Quando dizia, "Tua fé te curou", ele estava dizendo, "Você finalmente viu o que eu vejo, a luz que sempre esteve dentro de você". A compaixão é, na verdade, a visão divina. Ver com compaixão é ver como Deus vê. E quem enxerga com os olhos do Espírito não vê feridas, apenas caminhos de aprendizado. Não vê inimigos, apenas irmãos em estágios diferentes da mesma jornada. Não vê erros, mas lições que purificam a alma. O segredo é que a compaixão não vem de fora. Ela nasce quando o coração se reconcilia consigo mesmo. Quando perdoamos nossas próprias sombras, quando paramos de lutar contra o que somos, algo muda silenciosamente dentro de nós. A partir daí, o mundo inteiro se torna um espelho. O que antes irritava passa a ser compreendido. O que antes causava raiva desperta ternura. E o que antes era visto como mal é percebido como parte da cura do todo. Jesus ensinava que o reino de Deus só floresce em corações compassivos, porque o reino não é um lugar, é uma vibração, e a compaixão é o campo vibracional onde o amor pode nascer sem resistência. É ela que remove os bloqueios, as culpas e os medos. Sem compaixão não há verdadeira fé, porque o coração ainda está dividido. Nos textos gnósticos há um ensinamento profundo. O Cristo não veio para julgar o mundo, mas para restaurar a visão da inocência. Esse é o papel da compaixão, restaurar a inocência perdida. Não aquela da ignorância, mas a inocência da alma que compreende tudo e ainda assim escolhe amar. Quando Jesus perdoa a mulher adúltera, ele não ignora o erro. Ele transcende a lógica do castigo. Ele mostra que o amor é mais poderoso do que a culpa e que a alma humana só se transforma quando é compreendida, não condenada. Cada ato de compaixão é um milagre silencioso, porque toda vez que escolhemos compreender em vez de julgar, elevamos a vibração da terra. A compaixão é o coração do Cristo pulsando em cada ser humano desperto,
E quando ela flui, a realidade responde. As dores diminuem, os muros se desfazem, as distâncias desaparecem. Os essênios tinham um exercício sagrado. Todas as manhãs, antes de falar com alguém, olhavam o sol nascente e bendiziam todos os seres vivos. Bendiziam as águas, as árvores, os pássaros, os inimigos e os amigos. Eles acreditavam que ao irradiar compaixão logo ao despertar, a alma se tornava um canal da energia crística durante todo o dia. Essa prática simples mantinha o coração em sintonia com o todo. A ciência moderna começa a redescobrir isso. Pesquisas mostram que sentimentos de empatia e bondade alteram o campo eletromagnético do coração e até a estrutura celular. Quando sentimos compaixão genuína, nosso corpo entra em coerência e o campo de energia que emitimos pode influenciar o ambiente. Ou seja, os antigos já sabiam. A compaixão é literalmente uma força de cura. Mas a verdadeira compaixão começa dentro. Não se pode amar o outro sem antes aprender a acolher as próprias dores. A alma ferida que se recusa a olhar para si mesma projeta sua dor no mundo. Mas quando ela se aceita, a ferida se transforma em portal. O sofrimento deixa de ser maldição e se torna sabedoria. Jesus chorou diante da morte de Lázaro, não por fraqueza, mas porque sentia profundamente. Ele se permitia ser humano sem perder a consciência divina. E é nesse equilíbrio que reside a compaixão verdadeira. Sentir tudo, mas sem se perder no sentimento. Compreender tudo, mas sem se tornar frio. Compaixão é a alma em equilíbrio entre céu e terra. E quando o buscador atinge esse ponto, seus olhos se tornam os olhos de Deus. E onde quer que ele olhe, floresce a cura. Essa é a segunda virtude do Evangelho esquecido. A força invisível que move os milagres, a vibração que desperta a vida, a prova de que o amor, quando compreende, é mais poderoso que qualquer palavra ou oração. Há uma diferença profunda entre acreditar e ter fé. Acreditar é aceitar algo que te disseram. Fé é sentir a verdade pulsando dentro de si. E é exatamente essa diferença que define o destino dos escolhidos. Aqueles que estão desaparecendo silenciosamente da sociedade porque começaram a viver a partir da fé consciente. A fé comum é frágil. Ela depende de promessas, dogmas e autoridades externas. Precisa ver para crer, precisa de provas e garantias. É uma fé que se apoia no medo, o medo de estar errado, o medo de perder, o medo de ser punido. Mas a fé consciente nasce do silêncio interior, onde não há medo, apenas certeza. É a confiança no invisível, mesmo quando tudo o que é visível parece desmoronar. O mundo atual vive uma crise de fé, não porque Deus tenha desaparecido, mas porque as pessoas se desconectaram de sua própria fonte espiritual. Trocaram a experiência viva do divino por crenças herdadas e repetições mecânicas. Mas os escolhidos sentem algo diferente. Eles percebem que o verdadeiro templo não está feito de pedras ou doutrinas, mas de vibração e presença. Por isso, sua fé não é cega, é lúcida. Não se trata de esperar milagres externos, mas de ser o milagre acontecendo no agora. A fé consciente é o que mantém o escolhido de pé quando o mundo desaba. É o que o faz confiar, mesmo sem saber o próximo passo. É a voz interna que sussurra: continue. Você não está só. Ela não nasce da mente, mas da conexão direta com o espírito. E é justamente por isso que ela incomoda tanto as estruturas de poder, porque uma pessoa com fé consciente é incontrolável. Não precisa de aprovação, não precisa de intermediários. Ela sabe, e quem sabe liberta-se. Na jornada espiritual, a fé consciente é a terceira virtude após o discernimento e o silêncio. O discernimento revela a verdade. O silêncio prepara o coração. Mas é a fé consciente que dá o salto para o invisível, onde o ego morre e o espírito assume o comando. Ela é o fogo que transforma o medo em coragem, a dúvida em sabedoria e a dor em evolução. Os antigos mestres chamavam essa virtude de a ponte dourada, porque é ela que conecta o mundo visível ao invisível, o humano ao divino. Não é um estado de esperança, mas de presença vibrante. É o reconhecimento de que tudo já está sendo guiado, mesmo que a mente não compreenda o caminho.
Os escolhidos guiados por essa fé começam a desaparecer do fluxo comum da sociedade porque já não se movem por ambição ou desejo. Eles seguem um outro tipo de orientação, a do coração desperto. E quando a alma desperta, ela começa a perceber sinais sutis em tudo, nas coincidências, nas sincronicidades, nos encontros improváveis. Nada é aleatório, tudo é comunicação. A fé consciente é o idioma dessa comunicação divina, mas essa fé não é fácil. Ela exige entrega, exige atravessar a noite escura sem garantias, exige confiar quando o caminho se torna incerto, quando o chão parece desaparecer. É nesse ponto que muitos desistem. Mas os que persistem descobrem algo sagrado. O universo nunca falha em sustentar aquele que confia de verdade. Quando Jesus caminhou sobre as águas, não foi o milagre em si que importou, foi o estado de consciência que o permitiu fazê-lo. Ele não duvidava, não porque tinha provas, mas porque estava em perfeita sintonia com o todo. Essa é a essência da fé consciente, a união com o fluxo universal, onde o impossível se torna natural. Hoje, o mundo moderno se alimenta da dúvida e do medo. A fé é ridicularizada, a espiritualidade é tratada como fraqueza, mas no silêncio, os escolhidos continuam cultivando essa chama invisível. Eles sabem que a realidade é moldada pela vibração, e a fé consciente é a vibração mais poderosa que existe, porque ela cria, atrai e manifesta de acordo com a pureza da alma. Ter fé consciente não é fugir do mundo, mas enxergar através dele. É compreender que cada obstáculo é uma lição, cada perda é uma libertação e cada silêncio é um chamado. É a confiança de que tudo está acontecendo exatamente como deveria, mesmo quando não entendemos o porquê. Quando essa fé desperta dentro de alguém, o medo perde o domínio. E quando o medo desaparece, o sistema perde o controle. Por isso, os escolhidos estão se retirando. Eles estão aprendendo a confiar mais na voz interior do que nas vozes do mundo. Estão aprendendo a caminhar sem mapa, apenas com o farol interno aceso, a luz da fé consciente que nunca se apaga. No fim, essa virtude não é apenas uma crença, é um estado de ser. E quando você a alcança, percebe que nunca esteve sozinho. O universo sempre esteve do seu lado, esperando apenas que você confiasse o bastante para dar o primeiro passo. Antes que qualquer milagre aconteça, é preciso que a alma esteja limpa daquilo que distorce o sagrado. E essa limpeza não é apenas moral, mas vibracional. A quarta virtude, a pureza de intenção, é o portal invisível que separa o poder espiritual da manipulação humana. Ela é o coração do verdadeiro milagre, porque sem ela, até a fé se corrompe e o amor se torna barganha. Jesus dizia: "Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus." Mas o que significa pureza? Não é ingenuidade, nem ausência de erro. Pureza é transparência, é agir sem máscaras, sem segundas intenções, sem ocultar o verdadeiro motivo por trás de cada gesto. É fazer o bem não para ser visto, mas porque o bem é a expressão natural do espírito desperto. É servir não por medo de punição, mas por amor à harmonia universal. A pureza de intenção é rara porque o ego adora disfarces. Ele finge espiritualidade, busca poder em nome do amor, quer ser admirado por parecer iluminado. Mas o universo não responde às palavras nem às aparências. Responde à vibração real do coração. Quando a intenção é impura, mesmo que as ações pareçam belas, o resultado se desvia. É por isso que tantos rituais falham, tantas preces não se cumprem e tantos mestres caem. Não é falta de fé, é contaminação da intenção. A ciência espiritual que antecedeu os milagres de Jesus compreendia isso com clareza. Os antigos essênios, dos quais muitos dizem que Jesus foi iniciado, ensinavam que cada pensamento é uma semente, e a pureza da semente determina o fruto. Por isso, antes de qualquer prática, eles purificavam o corpo, a mente e o propósito. Somente um coração alinhado com o bem poderia canalizar o poder da vida sem distorcê-lo. A pureza de intenção é como uma lente. Se está limpa, a luz passa com clareza e ilumina o mundo. Mas se está suja, a luz se fragmenta, criando sombras e ilusões. Por isso, essa virtude é essencial para quem busca compreender o real sentido dos milagres. Eles não são feitos para exibir poder,
mas para restaurar a ordem divina. O milagre é o reflexo de uma alma pura que se tornou canal de algo maior do que si mesma. Jesus curava, mas não buscava glória. Ele multiplicava o pão, mas não para provar nada. Fazia porque o amor não suporta ver fome. A pureza de intenção dissolve o eu quero e desperta o eu sirvo. E nesse servir, o impossível se abre. A energia divina flui sem resistência, porque o ego deixou de interferir. No caminho dos escolhidos, essa virtude é um teste constante. O universo observa silenciosamente o que realmente te move. Você busca a verdade ou o status de quem diz possuí-la? Você quer curar o mundo ou ser visto como alguém que cura? Essas perguntas são como espelhos que revelam onde o ego ainda se esconde. E somente quem as enfrenta com sinceridade alcança a verdadeira pureza. A pureza não é um estado permanente, é um exercício contínuo de alinhamento. A cada dia, a alma é convidada a se observar. Por que estou fazendo isso? O que desejo receber em troca? Estou agindo por amor ou por carência? Essas perguntas limpam o campo energético, removendo os fios invisíveis que nos prendem ao mundo das ilusões. E quando a intenção se torna clara, o universo responde com precisão. É por isso que os antigos mestres ensinavam: a intenção pura é mais poderosa que 1000 palavras, pois quando o coração está alinhado, até o silêncio se torna oração. A pureza cria uma frequência que magnetiza o que é verdadeiro. Ela é a chave do portal entre o humano e o divino. Mas há um paradoxo. Quanto mais pura é a intenção, mais o mundo tentará corrompê-la. Os escolhidos sabem disso. Eles enfrentam tentações sutis: reconhecimento, poder, influência espiritual. O ego tenta se infiltrar até nas boas obras. Por isso, a pureza exige vigilância. Não se trata de reprimir o desejo, mas de sublimá-lo, de transformar o quero ser especial em quero servir ao todo. A pureza de intenção não busca recompensas, e é justamente por isso que o universo a recompensa com abundância. Pois quem age por amor verdadeiro, sem esperar retorno, se torna um com o fluxo criador. A energia divina o reconhece como parte de si mesma e flui através dele sem bloqueios. Quando a pureza é alcançada, a alma sente uma leveza indescritível. As dúvidas desaparecem. O tempo parece obedecer a uma nova lógica. As coincidências se tornam evidências, e a presença divina deixa de ser crença para se tornar experiência direta. Os milagres de Jesus foram manifestações dessa pureza absoluta. Ele não agia para provar o poder de Deus, mas para expressá-lo. Cada cura, cada gesto, cada palavra era a extensão natural de um coração livre de intenções ocultas. Por isso, sua energia transformava tudo o que tocava, porque não havia ego para distorcer a força que fluía através dele. A pureza de intenção é, portanto, o verdadeiro cálice sagrado. Não é um objeto escondido em templos antigos, mas um estado de consciência que poucos conseguem sustentar. É o cálice invisível, onde o amor divino é derramado e transborda para o mundo. E quem o encontra, compreende o segredo dos milagres. Eles não são feitos por alguém, são feitos através de alguém que se tornou puro o bastante para ser o canal da própria criação. A quinta virtude é talvez a mais silenciosa de todas, e justamente por isso é a mais poderosa. A humildade não se manifesta em gestos de submissão, mas em uma presença que não precisa se afirmar. É a virtude dos que sabem quem são e, por isso, não precisam provar nada. É o chão sobre o qual todas as outras virtudes florescem, pois sem ela, o poder espiritual se torna arrogância e a sabedoria se transforma em vaidade. Nos tempos antigos, os mestres diziam que a montanha mais alta só se sustenta porque tem raízes profundas na terra. Assim é o espírito verdadeiramente desperto. Quanto mais elevado se torna, mais profundamente se curva diante do mistério. A humildade é a consciência viva de que todo dom é empréstimo divino e que nada do que fazemos vem apenas de nós. Jesus vivia essa virtude em cada gesto. Ele, que poderia ser adorado como um rei, escolheu viver entre os simples. Curava sem exigir reconhecimento. Falava em parábolas para que cada um compreendesse, segundo o seu próprio coração. Lavou os pés dos discípulos para mostrar que servir é o verdadeiro poder.
A humildade em Jesus não era fraqueza, era força absoluta, porque nascia da certeza de que o eu divino não precisa de títulos, apenas de presença. A humildade é o antídoto contra o orgulho espiritual, o mais sutil e perigoso de todos. O orgulho do sábio, do devoto, do iniciado. Ele sussurra: sou diferente, sou mais desperto, compreendo o que os outros não veem. E assim, o ego se disfarça de luz, desviando o buscador de seu verdadeiro propósito. A humildade dissolve esse engano. Ela lembra que todos estamos no mesmo caminho, apenas em estágios diferentes do mesmo despertar. Não há melhores nem piores, apenas almas em aprendizado. Na ciência espiritual que precedeu os milagres de Jesus, a humildade era vista como uma tecnologia da alma, um campo energético que mantinha o canal limpo para o fluxo divino. Quando o discípulo se tornava humilde, deixava de ser um obstáculo, e o Espírito passava a agir através dele sem resistência. Era nesse estado que os antigos faziam curas, visões e transformações profundas, não porque podiam, mas porque haviam se tornado transparentes o bastante para permitir que o todo atuasse. A verdadeira humildade nasce quando compreendemos que o universo não gira ao nosso redor e, ao mesmo tempo, reconhecemos que somos parte viva do próprio universo. É um equilíbrio delicado entre o nada e o tudo, entre saber-se pó e saber-se centelha. Ela não nega o próprio valor, mas o coloca a serviço do divino. Por isso, quem é realmente humilde não se diminui, se expande silenciosamente. Os escolhidos, em sua jornada de recolhimento espiritual, compreendem que a humildade é o escudo invisível contra a queda, porque quanto mais poder espiritual se alcança, maior é o risco de se perder na ilusão de ser a fonte. A humildade protege o buscador da armadilha do eu sou o autor. Ela o lembra. Sou apenas o instrumento. E quando a alma aceita ser instrumento, o universo toca suas melodias mais puras através dela. A humildade é também a chave do aprendizado contínuo. Aquele que acredita já saber, fecha-se. Mas o humilde permanece aberto, curioso, receptivo. Ele reconhece que até as pedras e os ventos têm algo a ensinar. Por isso, os verdadeiros mestres são eternos aprendizes, e é essa atitude que os mantém próximos da fonte. No mundo moderno, humildade é frequentemente confundida com fraqueza ou falta de ambição, mas na visão espiritual, ela é a força da alma desperta, porque somente quem não precisa dominar, verdadeiramente governa. Somente quem não busca ser admirado, realmente inspira. Somente quem não quer brilhar sozinho é capaz de iluminar outros. A humildade também é a virtude da escuta. Em meio ao barulho das opiniões e das certezas, ela é o espaço interior, onde o divino pode sussurrar. Quem é humilde não fala para convencer, fala para compartilhar. Não busca vencer debates, busca semear entendimento. E essa vibração suave é o que abre corações e transforma consciências. Nos ensinamentos ocultos que antecederam o cristianismo, havia uma prática simples, mas profunda. Antes de cada ritual, o iniciado se ajoelhava não diante de uma imagem, mas diante da própria alma. Esse gesto simbolizava a rendição ao eu superior, a entrega da vontade pessoal à vontade maior. A humildade não é servidão, é alinhamento, é permitir que o curso do rio te leve, ao invés de lutar contra ele. Quando a humildade se instala, o ser humano se torna transparente como o vidro. A luz divina o atravessa sem distorção, e nesse ponto, os milagres não são mais atos extraordinários, mas acontecimentos naturais da harmonia. A cura, a sincronicidade, a revelação, tudo flui espontaneamente, porque o ego deixou de interferir. Jesus dizia: quem quiser ser o maior, seja o servo de todos. Essas palavras não eram metáfora moralista, eram instruções de poder espiritual. O servo não busca posição, busca sintonia, e é nessa sintonia com o todo que o impossível se manifesta. A humildade é, portanto, a virtude que prepara o ser para o próximo estágio da ascensão interior. Ela ensina o desapego do reconhecimento e o prazer silencioso do servir. Ensina que não há necessidade de ser visto, pois o universo já testemunha cada gesto. E quando o coração age sem esperar aplauso, ele entra em ressonância com o próprio coração de Deus. No final,
A humildade é o portal da verdadeira grandeza, pois só aquele que se curva diante da luz pode se tornar parte dela. E é nesse ponto que o buscador deixa de buscar e começa a ser. A paciência é o tempo do espírito. Enquanto o mundo corre, ela permanece imóvel, respirando o ritmo eterno das coisas. É a virtude que transforma o desespero em sabedoria e o atraso em aprendizado. Sem ela, nenhuma outra virtude pode florescer plenamente, pois tudo o que é divino nasce do silêncio e amadurece no tempo certo. No coração dos antigos ensinamentos, dizia-se que Deus não se apressa porque tudo já é. A paciência é justamente essa percepção, o entendimento de que o universo não trabalha com pressa, mas com precisão. Cada evento, cada encontro, cada perda tem um momento exato para acontecer. Nada é aleatório, mas o ser humano, em sua impaciência, tenta forçar o fruto a amadurecer antes da hora e acaba colhendo a imaturidade de seus próprios desejos. A paciência não é passividade como muitos pensam. Ela é uma força ativa, uma confiança vibrante que mantém a alma em paz enquanto o invisível trabalha. É o ato de agir quando é hora de agir e de aquietar-se quando o tempo ainda não chegou. É compreender que o silêncio também é um movimento e que a espera também é uma oração. Jesus viveu essa virtude com maestria. Antes de iniciar seu ministério, passou anos em preparação, aprendendo, observando, servindo. Mesmo sabendo quem era, esperou o tempo certo para se revelar. Sua paciência não era fraqueza, era sabedoria. Ele entendia que a pressa é filha do medo e que o medo é o maior inimigo da fé. Por isso, cada passo seu era guiado por um tempo interno, um compasso divino que não podia ser apressado nem interrompido. A paciência é o solo fértil onde germinam as outras virtudes. Sem ela, a fé se torna ansiedade, a pureza se desgasta e a humildade se perde na pressa de ser reconhecida. É a paciência que dá forma ao invisível, o tempo entre o plantio e a colheita, entre o pedido e o milagre. E é nesse intervalo que a alma é lapidada, porque Deus nunca demora. Ele prepara. Os escolhidos, aqueles que desapareceram silenciosamente da pressa do mundo, aprenderam essa lição com profundidade. Eles perceberam que a verdadeira evolução não acontece em um instante, mas em espirais de tempo e consciência. Cada experiência, cada pausa, cada aparente retrocesso faz parte de um grande desenho que só se revela a quem sabe esperar com serenidade. A paciência é o portal da visão espiritual, porque apenas quem espera em paz consegue enxergar o que está além do agora. Na ciência espiritual que antecedeu os milagres de Jesus, o tempo era visto como uma corrente viva, não como um inimigo. Os mestres ensinavam que toda energia precisa de ciclos para se alinhar. A impaciência rompe esses ciclos, desperdiçando o poder acumulado. Mas a paciência, quando cultivada com amor, alinha o indivíduo à frequência da criação. E nesse estado, o milagre não é forçado. Ele floresce naturalmente como uma flor que se abre ao nascer do sol. Ser paciente é confiar que o invisível está agindo mesmo quando nada parece acontecer. É acreditar que o silêncio também está te ensinando. É descansar na certeza de que aquilo que é verdadeiro jamais se perde, apenas amadurece. Por isso, os que têm paciência vivem em outra frequência. Enquanto o mundo busca resultados imediatos, eles cultivam raízes. Enquanto todos correm atrás do amanhã, eles respiram o agora. Mas a paciência não é fácil. Ela confronta o ego que quer controlar tudo e todos. O ego teme o tempo, porque o tempo revela o que não é real. A paciência é, portanto, um exercício de desapego, o abandono da necessidade de saber quando e como as coisas acontecerão. É abrir mão do controle e permitir que o divino se revele em sua própria ordem. Os antigos simbolizavam a paciência com a imagem de uma pedra no meio do rio. A água corre, as estações mudam, o vento sopra e a pedra permanece. Não porque resiste, mas porque confia em sua própria essência. Ela sabe que tudo passa, menos aquilo que é verdadeiro. Assim também é o coração paciente, firme, silencioso e confiante. A paciência é uma forma de sabedoria que enxerga além da pressa do mundo. Ela entende que o universo tem seu próprio compasso e que cada alma caminha em seu ritmo. Por isso, o paciente não julga, compreende,
não se irrita, acolhe, não força, confia. Ele sabe que cada um está no ponto exato da jornada que precisa estar e que até o erro tem um propósito oculto de aprendizado. Essa virtude é também o segredo da cura, porque toda transformação profunda exige tempo para se integrar. Uma ferida espiritual não cicatriza porque queremos, cicatriza quando estamos prontos para deixá-la ir, e esse preparo só nasce da paciência amorosa consigo mesmo. Jesus dizia: pela vossa perseverança salvareis as vossas almas. E a perseverança é filha direta da paciência. Ela é a fé prolongada no tempo, o amor que continua mesmo quando não há respostas. É o coração que permanece aberto, mesmo quando a vida parece fechar todas as portas. No fim, a paciência é a virtude dos que já compreenderam o ritmo divino da existência. Ela ensina que tudo o que é verdadeiro vem, e vem na hora certa. E quando o buscador entende isso, ele para de correr atrás das bênçãos e começa a caminhar ao lado delas, porque o que é seu, espiritualmente falando, nunca se atrasa, apenas espera que você esteja pronto para recebê-lo. Assim, a paciência não é o intervalo entre o desejo e a realização. Ela é a realização em movimento. É o estado do ser que confia no tempo de Deus e, por isso, vive em paz, mesmo no meio da espera. A gratidão é a virtude que transforma o simples ato de existir em um milagre contínuo. É o estado de consciência que reconhece a presença divina em todas as coisas, tanto nas alegrias quanto nas dores, tanto nas vitórias quanto nas quedas. Jesus não via o mundo como um conjunto de eventos aleatórios, mas como um tecido sagrado entrelaçado pela vontade do Pai. Cada flor, cada olhar, cada respiração continha um significado oculto, e a gratidão era o fio que o conectava a esse mistério. Quando Jesus erguia os olhos aos céus antes de multiplicar os pães, ele agradecia, não pelo alimento que viria, mas pela plenitude que já existia. Sua gratidão antecedia o milagre. Era como se dissesse: Pai, eu te agradeço porque já me ouviste. Nesse gesto, revelava um segredo profundo. O universo responde não à súplica desesperada, mas à vibração daquele que já reconhece a abundância antes de possuí-la. A gratidão, portanto, não é apenas uma emoção moral ou um sentimento de cortesia. É uma ciência espiritual, uma tecnologia interior. Quando o coração humano se eleva à frequência da gratidão, ele sintoniza-se com a harmonia das esferas, com a música divina que sustenta todas as formas de vida. A mente deixa de vibrar no medo e na escassez e passa a criar realidades alinhadas à plenitude. Os antigos terapeutas essênios, guardiões de ensinamentos secretos que Jesus herdou e aperfeiçoou, compreendiam esse princípio. Eles ensinavam que a alma grata torna-se translúcida e, através dela, a luz divina flui sem resistência. O corpo, então, começa a curar-se, o pensamento se purifica e o espírito reencontra seu eixo no grande círculo da criação. Jesus demonstrava essa verdade constantemente. Ao curar um leproso, não apenas restaurava sua pele, despertava nele o sentimento de gratidão por estar vivo, por ser visto, por ser amado. Quando o homem voltava para agradecer, Jesus dizia: a tua fé te salvou. A fé e a gratidão são irmãs inseparáveis. A fé abre a porta e a gratidão a mantém aberta. Em um nível mais profundo, a gratidão dissolve a ilusão de separação. Aquele que agradece sinceramente percebe que tudo o que acontece é parte de um plano mais vasto, mesmo as provações e as perdas. Jesus sabia disso quando enfrentou a traição de Judas, a negação de Pedro e a solidão do Getsêmani. Mesmo ali, seu coração não se fechou. Ele agradeceu porque compreendia que a dor era o portal da transfiguração. Essa virtude, em sua forma mais elevada, é um estado de entrega total. É dizer sim à vida em todas as suas faces. A alma grata não resiste ao que é. Ela acolhe, aprende e transforma. É nesse acolhimento que o divino age, pois onde há gratidão, não há medo, e onde não há medo, há espaço para o milagre. A ciência moderna começa lentamente a reconhecer o poder dessa vibração. Estudos mostram que a gratidão altera padrões neurais,
fortalece o sistema imunológico e reconfigura o cérebro para estados de bem-estar e lucidez. Mas Jesus já vivia essa verdade há 2000 anos. Ele sabia que o corpo físico é apenas o espelho de um estado interior. Quando o coração vibra em gratidão, as células dançam ao ritmo da vida eterna. Praticar essa virtude é mais do que agradecer com palavras. É sentir o pulsar divino em cada instante. É acordar e perceber que o simples fato de respirar já é um milagre. É olhar para as dificuldades e dizer, obrigado, porque através disso eu cresço. É compreender que nada nos é dado ou tirado por acaso, e que até as sombras servem à luz. A gratidão é o cálice invisível que Jesus segurava quando dizia, fazei isto em memória de mim, porque o verdadeiro sacramento não está apenas no pão e no vinho, mas no reconhecimento da presença divina em cada partícula da existência. A alma que vive em gratidão vive em comunhão constante com Deus. Quando essa virtude se torna natural, o ser humano passa a criar milagres espontaneamente, não para provar algo, mas porque se tornou canal puro da abundância divina. A vida deixa de ser luta e passa a ser celebração. É nesse ponto que o discípulo se torna mestre, quando em vez de pedir, começa a agradecer antes de ver o resultado, pois o segredo do Cristo era este. Ele não pedia para receber, ele agradecia para manifestar. E assim, no silêncio do coração grato, o universo inteiro responde. O perdão é talvez a virtude mais transformadora de todas, não porque libere o outro de suas ações, mas porque liberta a própria alma. É o ato de dissolver correntes invisíveis que prendem o coração à raiva, ao ressentimento e à ilusão de injustiça. Sem perdão, nenhuma outra virtude pode se manifestar plenamente. A alma permanece encadeada ao passado, mesmo quando o presente clama por liberdade. Jesus conhecia esse segredo profundamente. Enquanto pregava, curava, ensinava e multiplicava pães, carregava consigo a consciência de que cada ser humano é uma centelha divina, mesmo quando age em contradição à luz. E quando foi traído, negado e abandonado, seu coração não se fechou. Ao contrário, ele mostrou que o perdão não é concessão ao erro do outro, mas libertação do próprio espírito. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem, disse ele. E nessa frase repousa o núcleo da oitava virtude. O perdão é compreensão que transcende a mente racional. O perdão consciente não é fácil. Ele exige coragem, porque confronta o ego ferido. O ego quer justiça, quer revanche, quer colocar o outro em seu devido lugar. Mas o espírito desperto compreende que o verdadeiro poder não reside em punir, mas em restaurar a harmonia dentro de si mesmo. Perdoar é perceber que segurar rancor é como carregar um peso invisível, um fardo que impede o fluxo da energia vital. É escolher libertar-se das amarras que limitam a experiência plena da vida. Nos ensinamentos secretos que antecederam os milagres de Jesus, o perdão era visto como uma chave energética. Aqueles que cultivavam essa virtude sabiam que cada ressentimento bloqueava o canal da luz divina. Por isso, antes de qualquer ritual de cura ou meditação, o discípulo aprendia a purificar seu coração, liberando todas as mágoas acumuladas. Sem essa limpeza interna, nenhuma manifestação espiritual se tornava duradoura. O perdão, portanto, não era apenas moralidade. Era ciência do espírito, tecnologia da alma. A virtude do perdão também cria espaço para a compaixão. Quando compreendemos que todo ser humano age de acordo com seu nível de consciência e dor, a raiva dissolve-se naturalmente. A compaixão não é condescendência, mas reconhecimento da realidade do outro. E é essa visão clara que permite ao coração transcender a prisão do ressentimento. O perdão não significa esquecer nem ignorar o que foi feito. Significa aceitar a experiência, compreender a lição e decidir não carregar o peso do passado. É transformar a ferida em portal de crescimento. O universo responde a essa vibração. Quando o coração perdoa, ele se alinha à frequência da harmonia cósmica. As situações começam a se resolver, não por manipulação ou esforço, mas porque o perdão cria espaço para a manifestação do divino. Jesus exemplificou isso com seus seguidores, curando corações feridos antes de curar corpos doentes. Ele sabia que a energia da alma precisava estar livre de amarras para que milagres acontecessem.
E é exatamente por isso que o perdão é considerado uma virtude ativa. Não apenas acalma a mente, mas prepara o terreno para a intervenção do Espírito. Sem ele, fé, gratidão, paciência e humildade perdem força, porque o coração ainda está fragmentado. O perdão também revela uma verdade profunda. Ninguém age contra você, age contra a própria ignorância. Cada ofensa é uma oportunidade de crescimento. Cada traição é um espelho daquilo que ainda precisamos compreender em nós mesmos. Quando compreendemos isso, o perdão deixa de ser um ato de resistência e se torna natural, uma extensão da própria luz interior. No mundo moderno, a virtude do perdão é frequentemente negligenciada. O ego valoriza justiça, vitimização e controle. Mas os escolhidos, aqueles que seguem a ciência espiritual dos antigos mestres, compreendem que a verdadeira liberdade só surge quando se rompe com a cadeia da mágoa. Eles desaparecem silenciosamente da sociedade comum porque aprenderam a transitar em outro nível de consciência, onde o perdão não é escolha, é estado de ser. O perdão é, portanto, a ponte entre o humano e o divino. É a semente que, quando plantada no coração, transforma dor em sabedoria, raiva em paz e separação em unidade. Sem perdão, não há liberdade verdadeira. Com ele, cada ato, cada palavra e cada respiração tornam-se expressão direta do amor que sustenta o universo. Jesus nos deixou este legado, que perdoar é não apenas um ato moral, mas a chave para manifestar o poder sagrado que existe dentro de cada ser humano. É através do perdão que os milagres acontecem, não como prodígios externos, mas como a consequência natural de um coração livre e alinhado à verdade universal. No fim, a oitava virtude não é um gesto único, é uma prática contínua, uma consciência diária de que cada momento é oportunidade de libertar-se, de abrir o espaço para a luz, de transformar cicatrizes em portais de renascimento. E somente aqueles que vivem dessa maneira tornam-se verdadeiramente instrumentos da criação. O amor divino é a culminação de todas as virtudes. É a essência que permeia o universo, a força que mantém os planetas em órbita e o coração humano pulsando. Enquanto fé, humildade, paciência, perdão e gratidão são caminhos, o amor divino é o destino, o estado de consciência em que a alma compreende sua unidade com tudo o que existe. É a energia que antecede os milagres, que transforma o ordinário em extraordinário e que permite que o impossível se torne natural. Jesus ensinou que o amor é a lei suprema, a única que não pode ser quebrada. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas o amor que ele indicava não é sentimentalismo, não é emoção passageira, é presença plena, ação consciente e entrega absoluta. É a capacidade de enxergar a divindade em cada ser, em cada gesto, mesmo quando tudo parece caótico. O amor divino é inclusivo, não escolhe quem merece ou quem não merece. Não distingue entre amigo ou inimigo, inocente ou culpado, rico ou pobre. Ele flui como um rio sem margem, tocando tudo, abraçando tudo. E quem se conecta com ele passa a perceber que todas as ações, palavras e pensamentos são sementes desse amor, algumas florescendo rapidamente, outras precisando de paciência e cuidado. Essa virtude é o ápice da evolução espiritual, porque sintetiza todas as anteriores. A fé consciente é a confiança nesse amor. A pureza de intenção garante que ele se manifeste sem distorção. A humildade impede que o ego se aproprie dele. A paciência permite que o amor amadureça. A gratidão reconhece sua presença constante. E o perdão liberta o canal para que ele flua plenamente. O amor divino também é energia criadora. Ele transforma a realidade, não por imposição, mas por ressonância. Quando um ser age a partir desse amor, cada palavra, cada gesto e cada pensamento tornam-se instrumentos de cura. Os milagres de Jesus, portanto, não eram apenas sinais externos, eram manifestações dessa energia viva que fluiu através de um coração totalmente integrado com o todo. O cego enxerga, o coxo anda, a água torna-se vinho, tudo porque o amor divino encontrou um canal puro. Amar divinamente não significa ausência de discernimento. Ao contrário, exige consciência total. É saber onde agir, quando permanecer em silêncio
e como influenciar sem dominar. O amor verdadeiro não força, não manipula e não espera retorno. Ele dá simplesmente porque reconhecer a beleza e a santidade do outro é inevitável. É o fluxo natural do espírito desperto. Jesus demonstrou esse amor não apenas nos grandes milagres, mas nas pequenas ações, no toque suave, na palavra de consolo, no olhar que acolhe. Cada gesto era um reflexo da energia infinita que ele incorporava. E essa é a lição para os escolhidos. O poder espiritual não reside em feitos grandiosos, mas na presença amorosa que transforma cada instante em algo sagrado. No caminho da ciência espiritual que antecedeu os milagres, o amor divino era considerado a força que unifica o céu e a terra. Os iniciados aprendiam que só através dele era possível transcender a dualidade e perceber a unidade da criação. Sem esse amor, todas as práticas espirituais se tornam mecânicas. Com ele, até o simples respirar se torna oração. O amor divino também é a ponte que conecta o visível e o invisível, o humano e o divino, o finito e o infinito. Quando alguém se entrega a ele, percebe que não existe separação, que não há começo nem fim, apenas um fluxo contínuo de energia e consciência. É nesse estado que os milagres acontecem naturalmente, não como prova de poder, mas como expressão de harmonia. Cultivar essa virtude é, portanto, a maior prática espiritual de todas. Exige dedicação, atenção e coragem. É enfrentar o medo da vulnerabilidade, é abrir mão da necessidade de controlar, é transcender o ego e aceitar a interconexão com tudo e todos. Mas a recompensa é a libertação total, a experiência de que somos, de fato, parte da própria essência divina. No final, o amor divino não é algo que se conquista, é algo que se descobre. Está sempre presente, esperando que a alma desperte e reconheça a sua própria natureza. Quando isso acontece, todas as outras virtudes se tornam vivas, completas, em perfeita sintonia. E é nesse estado que o escolhido não apenas presencia milagres, ele se torna um milagre. O Cristo, em sua essência, nos deixou este legado, que o amor absoluto não depende das circunstâncias, não pede nada em troca e se manifesta na integração plena do ser com o universo. Quem alcança essa virtude compreende que o maior milagre não é multiplicar pães ou curar corpos, mas transformar corações e despertar consciências. E é através desse amor que a humanidade pode reencontrar o caminho perdido de conexão com o divino. Assim, a nona virtude encerra o ciclo das 9. É o ponto culminante onde fé, pureza, humildade, paciência, gratidão e perdão se encontram, formando a ponte entre o humano e o divino. E quem trilha esse caminho, quem vive com amor divino, torna-se instrumento da própria criação, revelando que todos somos portadores de uma luz que nunca se apaga, apenas espera ser reconhecida.